Pessoal, tudo bem? Nós estamos chegando com o nosso programa com muito prazer, com muita alegria, muita satisfação, porque esse programa, a cada edição, ele acaba tendo um formato, acaba tendo um tipo de assunto, um tipo de tema e também um tipo de convidado. E no programa de hoje, eu recebo com muito prazer uma pessoa que já entrevistei em outras ocasiões e em todas elas ele teve, a exibição do programa dele teve recorde de audiência e recorde de visualizações também depois pela internet. Por quê? Porque ele fala de um assunto que interessa a todos nós. E qual é? Nós. Ou seja, o ser humano. Afinal de contas, esse ser humano que está tomando conta do país, tomando conta do mundo nos dias de hoje, é um ser humano que está no caminho certo, no caminho correto? Ele está se valorizando antes de mais nada? E está valorizando os outros também, as outras pessoas também? Que sentido tem na vida de cada uma dessas pessoas? Que aqui tem na cabeça dessas pessoas para que elas possam ter um futuro cada vez melhor. Enfim, ninguém está aqui para querer dar lição de vida, ninguém está aqui para querer dar lição de nada, mas apenas discutir a cabeça das pessoas, o que é que as pessoas têm dentro do coração, principalmente. Ele é um escritor, já foi diretor de banco, é empresário rural, tem uma grande instância aqui em Goiânia, aqui na região de Goiânia, e daqui a pouco ele explica um pouco de cada uma dessas coisas. Mas ele diz que encontrou o caminho, e ele próprio vai revelar isso daqui a pouco, encontrou o caminho na medida em que ele passou a se interessar pelas pessoas, e as pessoas entenderam isso, abriram o olho. Poxa, precisou alguém me abrir o olho. Por quê? Porque ele é também uma espécie de motivador, ele se preocupa com as pessoas. Eu vou deixar que ele próprio explique daqui a pouco e o que é que ele pensa sobre o mundo de hoje. Estou me referindo ao autor do livro O Mestre das Conquistas. O Mestre das Conquistas. Aqui é a capa do livro dele, sobre o qual ele fala daqui a pouco, e ele vai explicar. Que conquistas são essas que ele teve na vida dele e que você pode ter na sua também? Amarildo Gonçalves, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Paulo? Mais um prazer muito grande poder participar do seu programa. Mais um, né? De muitos que a gente já realizou. É um prazer muito grande poder participar. E você sabe que todas as vezes que a gente vem aqui tem sido sucesso, né? Tem sido uma audiência muito grande. A repercussão é muito forte, porque você é uma pessoa muito expressiva no meio goiano, aí, do jornalismo goiano. Então, é um não adiantaria nada se eu não tivesse bom entrevistado. Não, é porque você também é um ótimo entrevistador. Tá bem, Amarildo, vamos fazer o seguinte, intervalo rapidinho, a gente já volta para começar a ouvir o Amarildo. Que lições ele teve na vida dele que, de repente, podem servir para a sua também e para a minha. Por que não? A gente volta rapidinho, fique ligado. Nucleodonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando. E o programa de hoje recebendo o Amarildo Gonçalves. Ele que é escritor, ele que já foi gerente de banco, diretor de banco, mas começou lá de baixo também. A história dele vem desde lá de baixo em todas as situações da vida dele, mas depois ele foi crescendo ao ponto de chegar a ser proprietário da Estância Tamboril, não é isso, Amarildo? Estância Tamboril, fica aqui em Bela Vista de Goiás. O que é ela? O que é a Estância? A Estância Tamboril hoje é o maior banco genético de gado leiteiro. A gente comercializa genética, né? Embrião de gado leiteiro, e girolando. O maior banco... É o maior banco genético, com maior Sim, concentração... mas de Goiás ou do Brasil? Hoje é o maior da América Latina. Hoje da nós América temos Latina? o maior número de animais GIR, de doadoras GIR, que a gente comercializa embrião. Há quanto tempo? A gente começou em 2008. Um trabalho 2008. que a gente começou em 2008 e hoje está aí fazendo sucesso, levando a marca da Tamboril para o Brasil e para o mundo todo. E só animais valiosíssimos, né? São animais de alto valor genético. Né? Tá. Hoje... E nessa época você ainda era diretor do Goiás também, não? Foi quando eu praticamente... assim que eu saí do Goiás, eu optei em mexer com genética.
Deixei o futebol e fui cuidar das coisas minhas. Melhor entender a cabeça dos animais ditos irracionais do que daqueles ditos racionais? É melhor mexer com animais do que mexer com pessoas, né? Pessoas hoje, principalmente futebol, onde desenvolve muita emoção, muitas pessoas, né? A torcida, muita gente, então é muito complicado. Então, Você foi diretor de marketing no Goiás, fui diretor né? de marketing, eu acho que foi um período muito importante para mim, um aprendizado muito grande, né? A gente fez muito sucesso, o time foi terceiro colocado no Brasileiro, fomos sexto na Libertadores, então, mas foi muito legal, foi uma experiência muito importante para mim, principalmente num período que eu não era da área, né? E graças a Deus até hoje eu sou lembrado pela torcida, por dirigente, por todos aí, como ex-dirigente do Goiás. O Amarildo, mas tem um detalhe, né? Eu falei brincando, claro, fiz apenas uma piadinha, talvez até de mau gosto, melhor entender a cabeça dos animais ditos irracionais do que a dos racionais, mas não é assim com você, né? Porque você passou a se dedicar também a conversar com os ditos animais racionais que são complicadinhos, não são? O ser humano não é complicado? Eu entendi que a gente veio no mundo para servir, Paulo. E diante de tudo, que eu sou obra de Deus na minha vida. Deus foi muito presente na minha vida e tudo que eu tenho até hoje, o que eu fui nesse mercado financeiro, ou em tudo que eu teve a presença de Deus. Então eu quero dizer para você que é o seguinte, para mim foi muito importante. E eu vi que se você não fizer para o seu semelhante, nós viemos nesse mundo para fazer algo para o seu semelhante. E o problema é que a gente é muito egoísta, a gente quer fazer só para a gente. Né? Você quer comprar a melhor roupa para você, não para o seu semelhante, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama. Então, eu entendi isso, que é semeando na vida dos outros, que a colheita é na sua. Então, quando você entende isso, que é fazendo para o outro que você vai colher o resultado, aí a coisa muda. E eu entendi isso, eu tenho uma relação muito boa com Deus, eu acordo 3, 4 horas da manhã todos os dias para orar, para falar com Deus, porque eu tenho comigo, viu, Paulo? Primeiramente, a gente tem que cuidar, 1 hora você tem que reservar para poder falar com Deus. 1 hora você tem que reservar para cuidar do seu físico. E 1 hora cuidar do seu intelectual. Você muda a sua vida fazendo tudo isso, só isso. Agora, Amarildo, não basta apenas fazer pelo próximo, porque você sabe que vai vir o resultado, vai vir o retorno. Você não faz isso automaticamente, faz? Hoje eu faço automaticamente. Hoje eu faço assim, eu faço com prazer. Eu descobri que fazer algo para o seu semelhante, você fazer o bem hoje, isso gera uma sensação de prazer muito grande. Tem gente que acha que prazer é comprar um automóvel, comprar uma propriedade, isso dá um prazer muito grande para ele. Não, hoje eu descobri que tem coisas simples que te traz prazer. E uma das coisas simples que me traz prazer é isso. É às vezes você está num local, chegar uma pessoa e você abençoar aquela pessoa. Ou você vê uma pessoa na rua, você chegar lá e conversar com ela, levar uma palavra de carinho, levar uma alimentação, alguma coisa assim. Você vê aquela felicidade daquela pessoa ali, saber que com muito pouco você faz muito na vida de uma pessoa. Amarildo, tem religião no meio desse pensamento, dessa ação sua? Eu falo o seguinte, a minha religião é Deus. A minha religião é a fé. Que eu sempre falo, Paulo, que é o seguinte, nada na vida sem fé e foco, você não progride, você não prospera. Sabe? Porque hoje, eu sempre falo, Salomão sempre falava na Bíblia que os ingratos não prosperam. Né? O problema é que nós estamos cheios de gente ingrato nesse mundo, gente que não tem amor ao próximo, não entendeu a finalidade que nós viemos nesse mundo para servir, não para ser servido. Às vezes hoje a gente acorda de manhã, não quer saber quem fez o café da manhã, quem fez o almoço, quem vai fazer o nosso jantar, e às vezes ficamos aí revoltados. Não, nós temos que ter grato. O segredo da vida está na graça, Paulo. Eu sempre falo no meu livro, uma das frases que Deus um dia falou comigo, agradece que a graça desce. Agradecer faz as coisas acontecer. E eu vi que o segredo está na graça. Quando você agradece, tudo acontece. O que aconteceu na sua vida como retorno disso tudo que você fez? Paulo, se eu for contar, Paulo, são coisas grandes demais. Eu sempre conto uma história que aconteceu no banco comigo, né? Que foi uma história que, para mim, foi muito interessante. Eu tinha um morador de rua, acho que até já contei aqui, eu não sei se já contei, mas eu acho interessantíssimo, porque são vários assuntos igual a esse, mas esse é muito interessante. Eu estava, na época, numa instituição financeira, eu era diretor do banco, e, na época, eu saía do banco à noite, e sempre quando eu saía, tinha uma pessoa
eu, com os outros diretores amigos meus, tinha uma pessoa ali na Avenida Paulista, ali, fazendo discurso para os carros ali. Isso é em São Paulo? Lá em São Paulo, fazendo discurso para os carros. Aí um dia eu instalei, eu falei, poxa, você já comeu hoje? Ele falou, não. Eu fui assim, comprei dois hambúrguer lá e dei para ele. Daí ele pegou um e deu para o cachorro. Eu falei, poxa, mas você deu para o cachorro. Ele pegou e falou, o único amigo que me restou. E ali ele tocou em mim. Eu peguei e falei, poxa. E aí eu comecei a conversar com aquele cara. E todos os dias eu saía e conversava com ele e tal, por que ele estava ali. Aí eu fui descobrindo que ele era engenheiro, descobri que ele falava inglês, falava espanhol, e estava ali na rua, ali, vivendo uma vida de miséria. E aí eu sempre insistindo com ele, falei, poxa, volta para sua família. Você é do Paraná, volta para lá, volta, vamos, eu te ajudo. E a gente ficou amigo. E eu morava no Meliá, em frente, no Hotel Meliá, 5 estrelas e tal. Aí um dia fez muito frio, olha lá embaixo, cadê o Romeu? Ele deve ter morrido de frio. Procurava para todo lado, ninguém sabia, ninguém encontrava, ninguém dava notícia do Romeu. E eu preocupado com aquilo. E aí eu não achava, eu falei, deve ter morrido. E esqueci, mas fiquei com aquele sentimento ruim de ele ter desaparecido. E aí um dia, o banco anunciando que ia contratar um executivo que vinha de fora, executivo famoso, que ia assumir uma posição, e esse cara ia ser meu chefe, ia ser o chefe dos outros diretores. E eu estou ali, empolgado ali, pessoal, você já viu o currículo, você já viu quem que é o cara? Eu falei, não tive nem tempo ainda de olhar quem é esse cara que está vindo para ser meu chefe. E aí nós demos uma reunião. E nesse dia, a minha secretária falava para mim, falava assim, seu marido, tem um cara que liguei todo dia falando que é seu amigo, que é muito amigo seu, que é amigo aqui da Paulista, atende ele. Eu peguei e falei, não, deve ser algum cliente, não vou atender não. Ela insistiu, atende. Aí eu atendi, era ele, era o Romeu. Ele falou, Marildo, quero dizer para você que passou milhões de pessoas ali por mim, ali na Avenida Paulista, ali, ninguém parou para perguntar se eu estava com fome. Mas você parou. Você foi o único que parou e perguntou se eu estava com fome. E você tocou meu coração. E eu voltei para casa. E eu voltei pelo seu gesto, pelas suas palavras de conforto. E hoje eu quero dizer um negócio para você. Eu estou com a minha família, eu voltei a trabalhar, saí da rua, estou vivendo uma vida digna. E eu devo isso a você e a Deus. E eu quero dizer que algo muito grande vai acontecer na sua vida. Você pode esperar que é uma bênção muito grande, porque você semeou na minha vida. Você vai ter uma colheita muito grande na sua. Paulo, no mesmo dia eu desci para uma reunião lá embaixo com a diretoria. Saiu um recado para mim subir. Eu falei, poxa, vamos mandar embora, né? Cheguei lá em cima lá, o banqueiro chega e fala, você assume a posição. Você? Você. Eu ia trazer alguém de fora para poder comandar o banco nessa área. Mas não, vai ser você. E até hoje eu não acredito. Olha aí. Como que isso aconteceu? Até hoje eu fui para casa, eu dormia, fiquei muitas noites sem dormir, porque eu era o mais improvável e eu que assumi. Paulo, mas Deus foi tão grande, Paulo, que eu assumi aquela posição e no final do ano eu ganhei como melhor executivo. Ganhei como melhor funcionário do banco. Então, para você ver como que é grande, porque Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. E eu fui escolhido por Deus. Por isso que eu falo um negócio para você. Tudo que eu falo em nome de Deus. Porque Deus é muito presente na minha vida. Nos momentos mais difíceis, Deus vai lá e abre uma porta muito grande na minha vida e me exalta, sabe? Deus nunca me deixou eu ser humilhado, porque eu tenho fé. Por isso que toda a vida eu vou falar em nome de Deus. Sabe, essa é um exemplo. Por isso que eu estou falando para você, um dos exemplos que eu tive. Mas não é só esse, são vários. Quando eu peguei Covid, que eu fiquei com 80% do pulmão tomado, e todo mundo não acreditava que eu voltasse. Deus esteve comigo o tempo todo, minha família não pôde estar comigo, meus amigos não pôde estar comigo no leito do hospital, na UTI, mas Deus estava presente comigo ali, Paulo, e me fez eu voltar, sabe? Me fez eu voltar, eu senti que eu ia voltar, porque eu via, eu sabia que Deus tinha uma missão comigo aqui, que Deus ia me usar para tocar as pessoas. Paulo, por isso que eu falo uma coisa, todas as vezes que eu vou usar o microfone, que eu vou fazer algum tipo de palestra, eu vou a algum lugar, eu invoco a presença do Espírito Santo, porque eu não sei o que eu vou falar, eu não sei, eu não escrevo, eu não me preparo, porque eu só invoco a presença do Espírito Santo, eu falo, Senhor, que o Senhor possa me usar nesse momento, para que as minhas palavras possam tocar o coração das pessoas que estiverem me assistindo agora. Então é isso que eu faço, e é assim que eu toco o coração das pessoas, porque Deus me usa,
para poder falar com as pessoas. Então isso tem sido muito gratificante na minha vida. E quando você entende isso, Paulo, você não tem noção o quanto isso representa na vida da gente, como isso é significante na vida da gente. Você se sente muito grande poder transformar a vida de outras pessoas com palavras. Marildo, você diz que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele me escolheu e me capacitou. Por que ele te escolheu? Me escolheu porque eu acredito que é pela minha simplicidade, pelo meu coração generoso, pelo amor que eu tive, pelos meus pais teve por mim e eu tenho pelos meus pais. Porque é o seguinte, a vida vai te tratar da mesma forma que você trata seus pais. Eu fui tratado com muito amor e carinho pelos meus pais. E eu trato eles com muito carinho e amor. Meu pai continua sendo o meu maior ídolo. Eu tenho dificuldade de falar em nome do meu pai. Todas as vezes que eu falo do meu pai, eu me emociono. Sabe? E minha mãe sabe o tanto de amor que eu tive. Porque eu nasci numa família muito simples, Paulo. Mas eu fui criado com muito amor. Sabe? Então hoje eu falo um negócio para você. Hoje o que a gente está vendo aí é muitos jovens desrespeitando os pais. Os jovens achando que os pais estão ultrapassados. Não está, não. Os pais, cara, eu falo um negócio para você. A coisa mais linda que existe é o amor de um filho por um pai. Porque é o seguinte, você quer prolongar seus dias de vida aqui na Terra? Dá gratidão para os seus pais. Honra seus pais. Sabe, eu sempre falo que é o seguinte, a vida vai te tratar da mesma forma que você trata seus pais. Você quer tratar bem? Trata bem que a vida vai te tratar bem. Trata mal, você vai ver o que você vai sofrer. Marildo, eu peguei aqui no seu livro, na página 101, que é o livro O Mestre das Conquistas, que narra um pouco da sua história, da sua vivência em vários setores. E uma frase que está até em negrito aqui, que foi separada aqui dentro da página, é a seguinte, aspas, a grande faculdade da minha vida sempre foram as pessoas com mais idade. Ali sim, eu retirei boa parte dos melhores ensinamentos para a minha vida. É aí, está Paulo. faltando isso também para os jovens de hoje? Exatamente. Os jovens de hoje ficam inspirando em pessoas que têm 5 milhões de seguidores e que não tem nada a acrescentar na vida deles. Idolatrando pessoas aí, jogador de futebol, os influencers, que não tem nada que agrega de bom na vida deles. Só destrói a autoestima dessas pessoas. Sabendo que é o seguinte, naquela época, Paulo, eu procurava aquelas pessoas mais de idade para poder estar próximo, para poder aprender, para ouvir história dessas pessoas. História de vida, né? História de vida, de sofrimento, de dor, sabe? E hoje eu falo um negócio para você, eu carrego comigo isso, e eu entendo hoje que hoje eu sou uma faculdade que eu posso ensinar muitos outros jovens que estão surgindo. Porque o jovem de hoje, Paulo, ele não sabe dar valor na coisa mais valiosa que existe hoje, que é o tempo. Eu troquei na minha vida, Paulo, a vida inteira, meu tempo por dinheiro. Hoje eu estou trocando dinheiro por tempo, porque eu tenho menos tempo de vida e eu quero viver melhor a vida. E hoje eu sei quanto vale um minuto, eu sei quanto vale uma hora, eu sei quanto vale um dia, quanto vale uma semana, quanto vale um mês, quanto vale um ano. Então o jovem tem que entender isso. Existe um desperdício de tempo muito grande. O jovem de hoje, ele não tem... Eu fico preocupado porque é o seguinte, ele fica gastando tempo com coisas inúteis, com coisas sem futuro. Gente, eu fico assim até ansioso. Gente, não é possível que essas pessoas precisam ser alertadas. Porque amanhã ele vai chegar numa idade e ele não tem um carro para andar, não tem uma casa para andar, não tem um futuro para dar para um filho. Cara, eu sou de uma geração que eu sempre quis prosperar. Paulo, eu sempre estou aqui, mas eu sempre tive foco de onde eu quero estar. Sabe, eu sempre tive um objetivo. Sabe, você tem que ter objetivo de vida. Você sempre teve isso? Sempre tive. Desde menino, criança, desde quando você começou no banco, era um funcionário com 7 anos eu simples. vendia doce na rua, engraxava, vendia piqui, vendia sabão, fazia de tudo para poder ganhar dinheiro, honestamente. Eu falo para você, e eu acho que essa é a diferença, porque é o seguinte, eu sabia, hoje eu sei o preço, eu sei quanto vale o dinheiro, porque todo o dinheiro que eu tive foi trabalhado, foi suado para ganhar, né? E eu aprendi isso com meu pai. Meu pai um dia, Paulo, me deu uma das maiores lições de vida que até hoje eu nunca esqueci, sabe? Meu pai um dia me falou o seguinte, eu trabalhava em Bela Vista com 7, 8 anos, meu pai falava, meu filho, vai, anda no comércio e vê se arruma emprego.
E a gente andava, mas não surgia emprego, porque tinha poucas lojas, o comércio era fraco naquela época, o comércio que tinha era vender na rua, com prato na rua, né? Vendendo as coisas na rua. E aí, eu falei, pai, não arrumei emprego, não tem nada, não acha serviço. Ele pegou e falou, então eu vou te ensinar como é que você acha serviço. Está vendo ali no fundo do quintal? Tem uma enxada. Está vendo aquela enxada? Você vai pegar ela, vai bater na primeira porta da rua aqui. Você vai falar para o dono da casa que você vai limpar o quintal, vai rastelar e ele não precisa te pagar. Eu falei, pai, mas como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para caramba e não vou ganhar. Não, você vai fazer isso. E aí depois eu vou te ensinar como é que você vai ganhar dinheiro. Eu fui e fiz isso. Bati, limpei, o cara não queria, limpei todinho, rastelei, botei de fora o capim, o lixo todinho lá de fora, sujo no final do dia, cheguei em casa sujo, dava calça, meia calça, tomando banho, enquanto eu estava tomando banho, bateu na porta. A mulher bateu, vim trazer um dinheiro para o Amarildo, vim trazer também 2 quilos de carne também, que já naquela época matava porco, trazia para ele também e tal, porque ele fez um serviço maravilhoso lá em casa, esse menino é um menino de ouro. E aí, Paulo, eu aprendi que é o seguinte, o trabalho vem antes do dinheiro. Quando você trabalha, o dinheiro é consequência. E aí eu aprendi a ganhar dinheiro. Aí eu passei a limpar quintal, capinar a rua, fazer serviço, e aí eu passei a ganhar dinheiro. Então eu aprendi que é o seguinte, as pessoas quando querem trabalhar, ele arruma uma forma para poder ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência. Só não trabalha quem não quer. Hoje eu vejo aí, tem muita forma de trabalhar, Paulo. Mas o problema é que as pessoas querem, é lei do menor esforço. As pessoas querem fazer o mínimo possível de esforço e ganhar o máximo possível de dinheiro. Não está certo. Não existe, cara, não existe. Está no meu livro, Paulo, aí, não existe vitória sem dor. Está no meu livro, não existe vitória sem dor. Para você acha que um atleta de alto rendimento, para ele chegar no nível de ganhar medalha de ouro, ele não passou pela dor? Dor demais. O Ricardo Hipólito mesmo, outro dia eu estava vendo uma entrevista sobre ele, né? Ele se preparou todas as vezes que ele estava super bem e ele não conseguiu ganhar a Olimpíada. Caiu, foi mal. Quando ele estava super machucado, totalmente improvável, na Olimpíada aqui no Brasil, ele foi medalha de ouro. Por quê? Porque ele chorou, passou pela dor pra caramba, no pior momento. Então, quando você supera a dor, você supera seu adversário. Porque não é todos os adversários que estão preparados para passar pelo momento da dor. Então, eu falo agora para você, eu passei, eu venci, cheguei onde eu cheguei, porque muitas das vezes, aqueles que, diante da primeira dificuldade, desistiu. E eu não desisti. E o segredo está em não desistir. Não desistir nunca. Por quê? Porque você tem que superar a dor. Quando você supera a dor, você supera seu adversário. Amarildo, vou guardar para o próximo bloco a sua resposta, mas eu quero uma avaliação sua sobre o seguinte. As pessoas muitas vezes têm um grau de vulnerabilidade bastante grande e precisam de ajuda. E o poder público está aí exatamente para assistir essas pessoas. Agora, até que ponto esses programas sociais, tipo Bolsa Família e outros, até que ponto eles são bons para a recuperação daquele cidadão, daquela família, ou até que ponto eles acabam sendo nocivos no sentido de a pessoa se acomodar àquilo que ela recebe e não ir atrás de trabalho? Você responde daqui a pouquinho. Nucleodonto, transformando sorrisos há 49 anos. Tudo bem, já estamos voltando. O programa de hoje recebendo Amarildo Gonçalves, ele que é escritor, ele que é empresário rural e faz palestras também, conversa com as pessoas. Aliás, Amarildo, a gente conversava aqui durante o intervalo, você se dispõe, inclusive, a atender pessoas que, de repente, mandem mensagem para você. Você quer deixar um telefone? Pode colocar aí no vídeo o meu telefone, 629-9976-5789. Vamos falar mais devagarzinho um pouco? Vamos. 62, que é o DDD. 62, prefixo, né? 9976 57 89. 89. Como é que é? Repete, por favor, para fixar mesmo na cabeça das pessoas.
9976-5789. 5789. Vou pedir para o Amarildo repetir no finalzinho daqui, a instantes. No finalzinho ele repete, pega a caneta enquanto isso e o papel aí para você anotar. Amarildo, Bolsa Família e programas parecidos fazem bem para as pessoas num primeiro momento, mas num segundo momento eles condicionam as pessoas a dependerem daquilo, não querer trabalhar, e é onde as pessoas não evoluem. Seria isso mais ou menos ou eu estou errado? Paulo, eu sou da opinião que é o seguinte, eu sou extremamente favorável à questão de distribuição de renda. Eu acho que essa questão da Bolsa Família, isso aí é uma coisa aqui no Brasil que presidente nenhum vai conseguir retirar. Isso é super necessário para as pessoas carentes. Eu acho que nós temos que pensar no menor. Porque hoje, se não fossem esses programas sociais, nós estaríamos aí vivendo uma situação muito mais crítica, principalmente com relação à fome. Porque eu tenho acesso, eu sou presidente de um instituto, chama Instituto Esperança Bela Vistense, e a gente tem percorrido muito... Esperança Bela Vistense. Bela Vistense, de Bela Vista. A gente tem percorrido muito as questões nas periferias. E onde a gente vê com maior dificuldade, são pessoas amputadas, são pessoas de idade, são pessoas que não têm condição de trabalhar. A maioria são pessoas que não têm condição de trabalhar, que têm acesso à Bolsa Família. Então, a Bolsa Família, se ela tem alguma irregularidade, ou essas distribuições de renda tem alguma irregularidade, eu quero dizer para vocês que é muito pequeno perante o benefício que ela é feita. Eu acho que tem que ser feito mesmo, eu acho que deveria ter uma condição, eu não estou falando que o governo deveria, só o governo fazer isso, né? Mas eu acho que nós, seres humanos, todos deveríamos melhorar com relação a isso, deveríamos fazer alguma coisa no sentido de auxiliar o governo nesse tipo de gente. Agora, as pessoas que desentendido falam assim, porque ganha Bolsa Família, porque ganha isso e não quer trabalhar. Não, o problema nós não estamos vivendo não é esse, não, Paulo. O que nós estamos vivendo hoje é porque é o seguinte, a maioria das pessoas, eu já falei isso, inclusive, na época aqui para alguns governantes, porque acontece o seguinte, as pessoas querem trabalhar e não sabem aonde procurar. Vamos supor, eu estou precisando de gente na minha fazenda e o funcionário está precisando trabalhar na minha fazenda, mas a gente não se encontra. Tem que ter uma forma, o governo, alguém montar. Não tem aplicativo para namoro? Por que não tem aplicativo para emprego? Porque para emprego não pode fazer, mas para namoro pode. Cara, precisa ser feito. Tem tantos órgãos aí no Estado que poderia facilitar esse encontro. Por quê? Porque com certeza tem que ir atrás e buscar. O governo tem que fazer esse trabalho de distribuir renda e tem que ir na periferia. Pô, peraí, aqui tem uma pessoa ociosa, eu vou arrumar emprego para ele na prefeitura. Eu vou arrumar essa pessoa aqui, eu vou arrumar emprego para ele numa empresa aqui. Então, quer dizer, eu acho que nós temos que também ajudar. Porque tem tanta gente, Paulo, que está tão com dificuldade que ele não tem dinheiro nem para poder comprar um vale transporte para poder ir procurar um emprego. Bem, na verdade, também tem um programa da Secretaria da Retomada que faz esse tipo de intercâmbio, digamos assim, entre quem quer trabalhar e entre quem pode oferecer um emprego. Eles têm. Eu não sei agora também. Eu sugeri na época, no começo do governo Ronaldo, do governador nosso, eu sugeri para o Ronaldo falou que ia pedir o pessoal para poder dar uma olhada sobre isso. Mas assim, é interessantíssimo fazer isso, não só aqui em Goiás, porque Goiás nosso é um exemplo, né, o Estado em termos de gestão hoje, mas para todo o Brasil. Amarildo, temos 30 segundinhos, você tem 30 segundinhos para dar um recado final para o nosso telespectador. E eu vou fazer o convite para você continuar conosco para gravarmos mais uma entrevista para exibirmos no domingo às 19 horas. Pode ser? Pode ser. Recadinho, 30 segundinhos. Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, obrigado aí pela nos prestigiar. Eu espero ter falado algo que possa ter tocado o coração de vocês, mas você pode ter certeza de uma coisa, eu falo tudo de coração, eu deixo a emoção tocar e sempre quando eu falo é tocado pelo Espírito Santo. Legal. Próximo programa você vai ter mais meia hora para dar o seu recado para o nosso telespectador. Amarildo, obrigado, viu, por enquanto. Eu que obrigado agradeço, a você, telespectador. Tchau, até domingo, 7 da noite.